quem é Deus e quem é você? Bem, nós seres humanos temos as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa opinião, não é verdade? Nós temos argumentos, desculpas para aquilo que nós alimentamos dentro da nossa mente, aquilo que queremos que prevaleça dentro de nós. E Deus, Ele é a palavra. O Senhor Jesus é a palavra encarnada. E quando Ele fala com todos nós, é ponto, vamos dizer assim, ponto e acabou. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava falando a verdade. Se você opina, pensa, o que for, Jesus vai continuar falando a verdade, porque nós precisamos ouvir a verdade. Então, ele está falando bem assim, direto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, se alguém aceitar o meu sacrifício, o meu alimento, o que eu ofereço, a vida que eu ofereço, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles estavam disputando, discutindo, querendo entender como que Jesus vai dar a sua carne. Jesus continua falando direto. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A vida, a nossa vida, para ter vida, depende de comer e beber, comer da carne e beber do sangue do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando eu como da carne, quando eu bebo do sangue, que representa o sangue, a carne, que representa a carne, que é o pão na Santa Ceia, e o sangue é o suco de uva na Santa Ceia. Jesus não está falando necessariamente apenas de você comer desse pão e desse sangue, mas de você assumir a sua fé em negar a sua carne, como Jesus negou a sua própria carne, a sua vontade, o seu sonho. Ele veio para obedecer, ele veio para servir. O sangue era a vida dele. Ele veio para se entregar, não para receber. Então, por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não assumem a fé. Por isso que elas não têm vida em vós mesmos. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, pergunte-se a si próprio: você tem vida com Deus? Você tem assumido a sua fé? Fica com vergonha de falar de Jesus? Fica com vergonha de você ser excluído por conta da sua fé? Você aceita o sacrifício que você tem que fazer em negar a si próprio para servir a Deus? Pois é. Pense e já voltamos após essa trilha musical.
que é comer da carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue? O que isso significa? Isso significa muito. Quando eu como da carne do Senhor Jesus, eu estou aceitando o sacrifício dele e assumindo também a cumprir a minha parte, o meu sacrifício na minha carne, assim como também no meu sangue, que é a minha vida. Quem come a minha carne, Jesus disse, e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É Jesus que vai ressuscitar. É Ele que vai ressuscitar quem assume a sua fé. Assumir a fé é você aceitar a palavra de Deus acima de você. Um dia eu estava... vou contar para vocês um exemplo disso, para você entender. Foi aí que eu entendi esse versículo sobre assumir a fé. Eu estava viajando e passei por uma turbulência muito grande e aquilo me causou muito medo. Todas as vezes que eu viajava, eu ficava tensa. E eu tinha falado para Deus, olha, meu Pai, eu não vou deixar de servir ao Senhor por causa do que aconteceu. Mas dentro de mim, eu queria que alguém me tirasse daquela situação, vamos dizer assim, me evitasse de viajar, porque eu ficava tensa. Aí um dia eu comentando com uma esposa de pastor, e eu disse, ai, me passou isso, passou aquilo. E ela foi muito assim, como posso dizer, muito pés no chão. E ela, eu já passei por isso e tal. E é assim mesmo e tal. Não lembro exatamente das palavras dela, mas a forma como ela lidou com aquilo que eu estava falando foi que ela entendeu, ela aceitou os sacrifícios que ela teria que fazer em prol do servir a Deus. E eu, na minha cabeça, pensando que ela ia aceitar a minha queixa, o meu medo, ela não foi ao meu favor. E aquilo tocou no orgulho, no meu orgulho. E meu marido já tinha falado para mim que era feio, o que eu vivenciei, que eu fiquei com medo, que eu fiquei apavorada, que Jesus está sob controles. Se a gente morrer, a gente vai ser salvo, a gente vai para a glória. E a gente não pode temer, ele falou para mim. E, na verdade, no momento, não aceitei aquilo. Mas quando eu ouvi aquilo da esposa, eu fiquei lá respondendo como esses judeus que disputavam entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Eu estava disputando, querendo ter uma razão para mim mesmo, que essa é a verdade. A gente tem as nossas opiniões e a gente quer que prevaleça as nossas opiniões. E, enquanto eu falava, ouvia-se uma voz, você está errado, você não pode fazer isso. A esposa veio complementar o que meu marido já tinha falado. E cheguei em um determinado estado do Brasil, Roraima, e Deus falou comigo. A gente tinha lido na igreja sobre a videira verdadeira, que ele tira os galhos secos para que limpa, para que produza mais frutos ainda. E aí eu estava falando para Deus, olha, meu Deus, me perdoa por eu agir dessa forma e tal. Aí Deus falou, olha, eu tô te limpando, tô tirando os galhos secos. Ok, até aí tudo bem. Aí fui para a Colômbia e lá Deus falou de não ser escravo, porque ele já pagou o preço. Sabe, comer da carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue é assumir Jesus.
e ter que enfrentar qualquer dificuldade em prol do amor ao Senhor Jesus. E ali naquela reunião que Deus falou comigo, foi tão forte que eu entendi, se você estiver numa situação em que negar Jesus, você negaria por causa do medo. É isso, Viviane. Você não pode alimentar, ainda que eu estava viajando, ainda que eu estava cumprindo o meu papel, mas dentro de mim eu aceitava aquele pensamento de ser levado por esse medo. E Jesus disse, eu comprei. Você não precisa continuar sendo escravo. E essa é a questão aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É a carne, é a verdadeira comida que traz alimento para a nossa alma. A gente não deve temer o dia de amanhã e nem como a gente vai morrer. A gente tem que comer dessa carne e desse sangue, assumir a fé em Jesus e ponto. Essa é a fé. Você está pronto para isso? Bem, é com você aí.